Bem-vindos ao episódio 2 da nossa série sobre a doutrina do pecado. Hoje, a gente vai investigar uma das questões mais profundas que existem: como foi que o mal entrou no mundo? O nosso tema é a origem do pecado. Essa é a grande pergunta, não é? Se Deus é perfeitamente bom e a criação original era boa, de onde veio essa sombra, essa mancha que a gente chama de pecado? A Bíblia não foge dessa questão e nos dá uma resposta bem direta. O pecado entrou na história por uma queda, uma rebelião real da criatura contra o Criador. Ok, para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender como o mundo era antes dela. A narrativa bíblica não começa com o pecado, ela começa com Deus, com a criação. E essa frase aqui, ela é fundamental. Pensa só, ao final de toda a obra, a avaliação do próprio Deus é de perfeição absoluta. O mundo não foi criado com defeito de fabricação. Não tinha uma falha no sistema. Era muito bom. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o pecado é um intruso. Ele é como um parasita que corrompeu uma criação que era originalmente perfeita. O mal não é algo que sempre existiu, não é uma parte natural do universo. Ele invadiu o que era bom. Nesse cenário perfeito, Deus estabeleceu um único limite. E isso não era para ser cruel, mas sim um sinal claro da relação entre o Criador e a criatura. A questão nunca foi sobre a fruta em si, mas sobre o coração, sobre a confiança. A pergunta era: eu confio em Deus e vivo em obediência a Ele, ou eu quero ser o meu próprio Deus? Agora a gente vai avançar para ver exatamente como essa confiança foi quebrada. O capítulo 3 de Gênesis nos dá um verdadeiro raio-x da tentação, uma anatomia que, aliás, se repete até os dias de hoje. Olha só esse padrão que interessante. A estratégia é muito clara. Primeiro, a serpente planta a dúvida sobre o que Deus realmente disse. Depois, ela ataca o caráter de Deus, pintando ele como um ser egoísta, que está escondendo algo. E por fim, vem a grande promessa: independência total, autonomia. E aqui está o veneno da mentira. É uma contradição direta da palavra de Deus, junto com a oferta mais sedutora de todas. Vocês podem ser os seus próprios deuses. Vocês podem decidir sozinhos o que é certo e o que é errado. E essa busca por autonomia é a raiz de toda rebelião. É a criatura querendo tomar o lugar do Criador. É querer usar a coroa em vez de viver em comunhão com o Rei. É, no fundo, o desejo por um universo onde a nossa vontade é a lei suprema. Só que essa escolha pela desobediência não trouxe a liberdade que foi prometida. Muito pelo contrário. Os resultados foram imediatos, foram trágicos e universais. Em vez de se tornarem como Deus, eles se esconderam de Deus. A liberdade virou medo, a sabedoria prometida se transformou em vergonha, e a comunhão virou um jogo de acusações, de transferir a culpa. Ah, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou. O pecado quebra absolutamente tudo. E esse versículo de Romanos resume a tragédia de uma forma cirúrgica. Aquele único ato de rebelião de Adão abriu a porta não só para o pecado como um princípio, mas para a sua consequência inevitável, a morte. Uma morte que se espalhou por toda a experiência humana. Agora a gente precisa parar um instante para esclarecer um ponto teológico que é essencial. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, ele seria então o responsável pelo pecado? A resposta da Bíblia é um sonoro não. A Escritura é absolutamente clara. A santidade de Deus é intocável. Ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Deus permite a tentação, sim, mas a fonte do mal, a origem, está na vontade rebelde da criatura. A responsabilidade é inteiramente nossa. E aqui a gente vê essa tensão que a Bíblia sustenta, lado a lado. Por um lado, Deus governa soberanamente a história. Nada, absolutamente nada acontece fora do seu controle e da sua presciência. Por outro, os seres humanos são completamente responsáveis e culpados por suas ações. A gente não precisa resolver esse mistério, mas a gente precisa afirmar as duas verdades. E aqui, no meio de toda essa tragédia, de toda essa escuridão, algo maravilhoso acontece. Mesmo no dia mais sombrio da história, no exato momento do julgamento, Deus não abandona sua criação. Esse versículo é conhecido como o proto-evangelho. Sabe o que isso significa? A primeira boa notícia. No meio da maldição, Deus insere uma promessa. Uma promessa de guerra, sim, mas principalmente de vitória final. Ele anuncia que um dia um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E o ponto crucial é este. O pecado entra na história pela rebelião do homem, mas a esperança entra pela iniciativa de Deus. A queda foi escolha nossa,
mas a promessa de redenção é um presente dele. E isso nos leva à próxima grande questão. Se foi um homem que pecou, lá no início, porque todos nós somos afetados por isso. Porque todos nós nascemos com essa inclinação para o pecado. No nosso próximo encontro, vamos analisar exatamente como essa queda impactou toda a raça humana. O tema será pecado original. Não perca!